Boa, gente, tudo bom? Cláudia Pedral falando do canal Pé de Galinha no Mata Pinto, trazendo um pouco mais sobre a pandemia e sobre tudo que a gente está vivendo dentro de casa. E que quero começar falando como eu estou sentindo falta das minhas produtoras, porque até isso em casa, tendo que fazer tudo sozinha. Então, vamos lá. Vamos lá, não esquece de dar um like, não esquece de dar um legalzinho lá, não esquece de se inscrever para a gente estar aumentando o canal. E o objetivo da gente, cada dia que passa mais, é estar perto de vocês. E agora, mais do que nunca, né? Apesar de estarmos todos em casa, na tentativa de a gente fazer uma reflexão sobre os nossos papéis e sobre as coisas que estão acontecendo. Acredito agora que numa terceira etapa desse isolamento ou quarentena ou afastamento social, como as pessoas quiserem falar, de acordo com aquilo que estão vivendo. Eu penso que a gente está vivendo, entrando numa terceira etapa, e onde as coisas começam a ficar mais complicadinhas, tanto para os adultos como para as crianças. Eu não sei se vocês já notaram, mas é possível observar como as pessoas estão começando a voltar a serem mais questionadoras e também provocativas, assim como críticas. É como se a gente tivesse passado pelo primeiro momento, o segundo momento de adaptação, se adaptou, achando que era uma coisa passageira e agora a gente quer uma resolução o mais rápido possível para que a gente tenha de volta a nossa vida ou que a gente ainda consiga garantir aquilo que a gente acha que é de direito da gente, de novo esquecendo os nossos deveres. Então, eu acho que isso termina tornando, muitas vezes, essa passagem do que a gente está vivendo pesada, quando na verdade a gente precisa aproveitar essa oportunidade para a gente se reinventar, se recriar, se rever. A gente está ouvindo muito falar sobre isso, né? Mas o que seria de verdade se reinventar, se reescrever, se rever? O que seria isso de verdade? A gente ouve muito falar, mas às vezes as pessoas não colocam exatamente o que seria isso. Então, assim, como a gente está passando por um período que é de passagem na vida da gente e que, como todas as pessoas estão dizendo, não vamos sair da mesma forma, e acredito que nenhuma experiência que a gente viva faça a gente sair da mesma forma, graças a Deus, porque existe uma coisa chamada crescimento, um crescimento espiritual, crescimento emocional, crescimento físico, desenvolvimento de modo geral, mental. Então, isso é muito importante. Então, o que seria se reinventar? Quando a gente fala de reinventar, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar de que a gente tem que refazer as nossas rotinas, os nossos hábitos, os nossos dias dentro desse lugar que a gente está agora. Nós temos, como eu já falei, uma caixinha até o dia 16 e hoje nós temos outra. Então, de que forma a gente fazer isso? Seria manter as mesmas situações? Não, não seria manter as mesmas situações, seria manter as mesmas atividades em horários de disponibilidade diferentes, respeitando os limites de dormir, tomar banho, comer, hora para tudo que a gente precisa continuar tendo, com exceção dos finais de semana e até dos feriados que a gente quiser considerá-los. Então, se reinventar seria poder manter essa rotina e atrelar as coisas que a gente tem. As coisas que são de material de fornecimento, digamos assim, que veria, na verdade, com a escola, com entregas, com mercados, e que a gente não tinha muita utilização, os serviços online de modo geral, eles também estão se reinventando. Ninguém sabe nada. E é importante que nesse período a gente continue mantendo essa ideia de que ninguém sabe nada, nem eu, nem você e nem ninguém. E que a gente está se reinventando, se reestruturando diante de uma situação diferenciada. Então, é importante que a gente entenda que as pessoas todas estão se esforçando para que tudo dê certo. Então, reinventar é buscar uma nova forma de viver dentro desse momento que é passageiro. E acho que agora as pessoas estão ficando irritadas, porque essa forma de viver não é uma forma, sem dúvida nenhuma, confortável. Porque ela demanda de mim ser mãe, demanda de mim ser uma pessoa que esteja ali de alguma forma auxiliando no processo da escolaridade, demanda de mim um trabalho dentro de casa, demanda de mim uma orientação, uma organização maior. Praticamente nós estamos sozinhos realmente, convivendo com todos os nossos papéis que a gente tem, que a gente veio adquirindo ao longo dessa vida, de uma forma histórica, de uma forma centenária, de uma forma décadas, e a gente vem assumindo esses papéis e de repente hoje a gente está se vendo dentro de casa com todos esses papéis juntos. Tá todo mundo morando junto, não é só eu,
meu marido e os meus filhos, é todo mundo. É eu profissional, eu mãe, eu irmã, eu mãe, eu tia, eu avó, ele marido, pai, dono da casa, está se virando fazendo as coisas, provedor, pensando em tudo isso, as crianças estudantes, as crianças filhos, irmãos, sobrinhos, netos, todo mundo junto. São todos os papéis ao mesmo tempo vivendo junto. E como a gente não está em espaços diferentes, então esses papéis começam a se conflitar. Porque na minha cabeça de criança, se eu estou em casa e eu não estou indo para a escola, eu estou de férias. E ao mesmo tempo eu tenho que fazer o meu papel de estudante em casa. Então nós temos problemas com os adolescentes e temos problemas com as crianças, que muitas não querem fazer isso se não tiver consciência da família, porque tem gente que não quer fazer papel, porque não é professor, não nasce para ensinar. Concordo, mas isso é se reinventar. E daí acho que nós já estamos entrando num processo mais de acirramento, de raiva, de angústia e de brigar por essas coisas. E isso não vai nos ajudar lá na frente, porque a gente ainda tem pelo menos o mês de maio para a gente viver isso. E de outras fontes que a gente possa ouvir, a gente imagina que metade do mês de junho, até que a gente possa voltar ao normal, se Deus quiser. E quando a gente pensa em se rever em tudo isso, é exatamente em todos esses papéis que a gente está vivendo. Seria interessante a gente realmente pensar de que, eu falei na live essa semana, de que, se eu estou dizendo, o mundo parou, mas assim não, o mundo não parou. O mundo continua girando, gente. Ele continua fazendo rotação e translação. Ele roda e gira em torno do seu próprio eixo. Interessante. Mas a nossa vida, de alguma forma, estancou. A gente não está vivendo hoje novos projetos, a gente não está fazendo novos investimentos, a gente está vivendo aquilo que a gente, até o dia 16 de março, quando começou tudo isso aqui no Brasil, plantamos. A gente tem que ver hoje quais são esses frutos que tivemos até hoje e quais vamos plantar daqui para frente. Em vez da gente ficar criticando todo mundo, a escola, os online, os entregadores, as pessoas que estão, que deixam de estar, vamos começar a pensar na nossa vida. O que que eu tenho? Como é que eu estou? Como é que está a minha família? Porque tudo que vocês estão hoje vivendo foi plantado durante todo esse período, que para uns 10 anos, para outros 20, para outros 30, para outros... O que foi que eu plantei? E o que eu estou colhendo agora? E como eu posso começar a replantar e repensar tudo isso que, se por acaso não estiver bom, eu estou vivendo. Em vez de continuar jogando isso para fora, cobrando de outras pessoas o que a gente tem que cobrar da gente mesmo. É confuso, sim. É profundo, sim. Sabe, é reflexivo, sim, mas é a melhor forma que a gente tem, e o melhor momento que a gente tem, e a hora exata que a gente tem para a gente começar a... Então vamos lá, vamos pensar de que forma a gente pode tentar conciliar todos esses rés que a gente tem visto, tem falado, para que a gente possa manter essa terceira etapa, para a próxima que a gente vai entrar, que ela seja mais amena. É importante que a gente pense de que é importante a gente pensar de estarmos conosco, com a gente mesmo e com todos esses papéis que a gente está vivendo, que eles estão se batendo dentro de casa. Mas é importante que a gente tenha a visão e que a gente tenha a complacência de pensar nesse momento, como eu posso me organizar para organizar tudo isso. E que não vai adiantar a gente ficar cobrando e cobrando, porque a gente estava fazendo isso antes. A gente cobrava da escola que educasse os nossos filhos, a gente cobrava do governo que pagasse a nossa saúde, a gente cobrava dos médicos a nossa saúde, a gente cobrava, sempre a gente estava cobrando de alguém. E hoje, quem cuida da nossa saúde acima de tudo, pelo menos no que concerne a gente se proteger, somos nós mesmos. É uma opção da gente ficar em casa, é uma opção da gente se cuidar para que a gente não venha desenvolver ou apresentar nenhuma doença, tendo as doenças de base, que o Covid venha e que venha a nos afetar de uma forma que seja letal. E cuidar dos nossos, cuidar dos filhos, cuidar dos companheiros, cuidar dos pais, porque nós podemos ser um dos principais, se a gente não se cuidar, a levar para essas pessoas uma doença. A gente tem que pensar o quanto esses meninos estão com a gente e o quanto é importante que a gente tenha esse papel de educador e de autoridade na vida dessas crianças, porque nesse momento a gente não tem a quem cobrar, porque só vai funcionar com a gente, porque está nas mãos da gente.
O papel de mulher. Será que eu estava perdendo tempo com tanta coisa que eu estava deixando de ver o meu papel de esposa? Papel de marido, será que eu estou olhando para o meu papel de marido? Será que é só trabalhar e trazer dinheiro para casa? Será que estar ao lado da minha família é só ser provedor? Ou também estar participando? Sabe uma propaganda da Gelol que dizia, não basta ser pai, mas tem que participar? Então, é um pouco por aí, entende? Para a gente terminar o nosso papo, eu só queria deixar aqui esse terceiro momento, onde a gente está mais agoniado, mais ansioso, mais acirrado e mais querendo cobrar, como se as pessoas tivessem que resolver as coisas da gente e a gente não está indo pelo bom caminho. Eu acho que quanto mais a gente parar e continuar se organizando e se organizando consigo mesmo, a gente consegue organizar o nosso entorno, que hoje ele é as nossas quatro paredes. Bom, gente, fica a dica para a gente pensar, para a gente continuar superando tudo isso. Fica a dica para a gente dar uma reuniãozinha desses pensamentos, dessas reavaliações, para que a gente possa seguir em frente. Um beijo no coração para vocês. A gente volta na próxima semana aqui no canal Pé de Galinha no Mato Pinto com Cláudia Pedral Educando Filhos. Espero que a gente esteja podendo ajudar vocês de alguma forma, inclusive a fazer companhia. Dá um like, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu, gente. Tchau.